Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Aqui no nosso canal Guardando a Palavra, nós queremos falar hoje sobre um tema muito importante. Para que precisamos nos esforçar? Para que precisamos nos esforçar? Nós vamos ler alguns versículos e vamos meditar nessa palavra que é muito importante. Para que precisamos nos esforçar? Vamos começar lendo no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Para fazer uma introdução, antes da gente ler, para que precisamos nos esforçar? Nós vamos falar bastante coisas, bastante tópicos nessa mensagem, mas apenas para dar uma introdução, tudo na vida cristã é esforço. Uma das coisas que nós vamos falar muito nessa mensagem é que nós não vivemos por sentimentos. As coisas não devemos fazer só se sentirmos vontade. Eu vou falar muito essa frase durante essa mensagem, mas que devemos pautar a nossa vida em esforço e que se esforçar para cumprir a palavra de Deus, para fazer, cumprir a palavra de Deus de forma geral, não é uma questão de que a pessoa não está convertido, que se a pessoa tivesse convertido não precisava se esforçar, seria naturalmente. Não. Nós vamos ver na palavra de Deus que vida cristã, você precisa se esforçar. Não é uma questão de sentimento, eu estou sentindo de fazer isso, eu sinto de perdoar, eu sinto de amar. Não. Nós vamos ver que nós temos que nos esforçar. Porque Jesus transformou o nosso coração, sim, mas só que estamos dentro desse corpo, estamos nessa carne. E essa carne, embora nós estamos servindo ao Senhor, mas ela tem seus desejos, e esses desejos precisam ser mortos a cada dia, precisam ser renunciados a cada dia. Então, por isso que para servir ao Senhor, para cumprir a palavra de Deus, temos que nos esforçar. Vamos ver aí alguns detalhes, alguns tópicos, vamos nos aprofundar nesse estudo da palavra. Para que precisamos nos esforçar? Para isso, vamos começar lendo em Josué capítulo 1, versículo 7. Deixa eu também adiantar para você os tópicos que nós vamos comentar. Primeiro, esforçar para cumprir a palavra de Deus, aqui de forma geral. Depois, esforçar para ler a Bíblia. Esforçar para perdoar. Esforçar para perdoar. Esforçar para vir para a igreja. Esforçar para deixar o pecado ou vencer as tentações. Se esforçar. Se esforçar para prosperar. Se esforçar para prosperar. Se esforçar para cooperar na igreja. Se esforçar para orar. Se esforçar para evangelizar. E se esforçar para ofertar e dizimar na casa do Senhor. Para que precisamos nos esforçar? Nós não queremos fazer um vídeo muito longo. Talvez se precisar a gente divide, essa mensagem em 2 vídeos, para que você possa acompanhar em nome do Senhor Jesus. Primeiro, esforçar para cumprir a palavra de Deus. Aqui de forma geral. Vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 7. Diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Tão somente esforça-te
e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de cumprir a palavra do Senhor. Então, no começo aí, de forma geral, não é? Tão somente esforça-te. Josué estava assumindo o comando do povo de Israel, e era essa palavra para ele. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de cumprir a palavra. Se esforçar para cumprir a palavra. Então, começamos aí. Esforçar para cumprir a palavra de Deus. Tudo que você vê na Bíblia, tudo que Deus nos mandou fazer, tudo, né, nós temos que nos esforçar para fazer. Esforçar para fazer. Esforçar não é porque a pessoa não está convertida, né? Mas temos que nos esforçar mesmo para fazer, porque nós estamos dentro desse corpo. Então, a Bíblia diz, a carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Então, existe aquela batalha. Então, para você servir ao Senhor de forma geral, você precisa se esforçar. Esforçar não é porque você não está convertido, é porque é uma luta da carne contra o espírito. Então, se esforçar para cumprir a Bíblia. De forma geral, o que Deus manda nos fazer, o que está na palavra do Senhor que nós temos que fazer, temos que nos esforçar para fazer. Esforçar, não é? Esforçar. Ah, tá difícil fazer isso. Mas é Bíblia, irmão? É mandamento de Deus? Se esforça para fazer. Como qualquer outra coisa que temos o dever de fazer, a obrigação de fazer, e é difícil, mas temos a obrigação de fazer. Então fazemos. Por exemplo, né, você precisa levantar para ir trabalhar. E muitas das vezes é difícil levantar, tá com o corpo cansado, é determinado trabalho que de repente até você não gosta, é difícil, você tem que fazer um sacrifício muito grande. Mas você tem necessidade, tem que sustentar a família, precisa trabalhar. Então, se esforçando, você sai de casa e vai trabalhar. Não é? Vida cristã, você quer ir para o céu, não é? Você quer ter a salvação. Então, olha para a salvação, olha para os céus, olha o que te espera, olha o teu galardão e se esforça. E luta para chegar. Vida cristã é isso. Se esforça para cumprir a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo isso e isso. Meu Deus, mas eu tenho que fazer isso? Irmão, não quer ir para o céu? Não quer ter a salvação? Se esforça para cumprir a palavra. Olha, eu vou dizer muito isso aqui. Não tem esse negócio de dizer, não, mas eu não estou sentindo. Não estou sentindo de fazer isso. Vida cristã não é questão de sentimentos. Vida cristã é fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Vivemos pela fé, não vivemos pelo que temos vontade ou não. Não, vivemos pela fé. Não vivemos pelo que temos, pelos nossos sentimentos. Né? Não podemos viver por isso. Vivemos pela fé. Né? Temos que fazer, é a palavra do Senhor, eu vivo pela fé e não por sentimento. Porque senão a gente vai dizer assim, sobre muitas outras coisas que Deus nos mandar fazer. Não estou sentindo de fazer isso. Não tem nada a ver de sentindo, irmão. Se Deus está mandando, sentindo ou não, eu tenho que fazer. Temos que entender isso desde cedo. Porque senão vai ser muito fácil. Né? Não vou fazer. Não estou sentindo de fazer isso não. Meu coração não está sentindo. Irmão, a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Está escrito na Bíblia. Então, irmão, se eu estou, por exemplo, né, se eu estou sentindo de perdoar, ou não estou sentindo, eu tenho que perdoar. Está escrito isso na palavra do Senhor, que eu devo fazer. Sentindo ou não, eu tenho que fazer. Não espere sentir de fazer, irmão. Está na Bíblia? É a palavra de Deus? Deus está mandando?
sentindo ou não, eu vou fazer. Começa a fazer se esforçando. Ah, eu tenho que abraçar meu irmão, eu tenho que perdoar meu irmão, tenho que amar o irmão, mas eu não estou sentindo isso no meu coração. Mas Deus não está mandando? Então, meu irmão, sentindo ou não, abraça seu irmão, perdoa seu irmão. Cumpre a palavra do Senhor, né? Sentindo ou não. Vamos começar por aí. Então, de forma geral, esforçar para cumprir a palavra. Deixe isso entrar no seu coração. O que Deus mandar você fazer, sentindo vontade ou não, querendo ou não, né? Você vai ter que fazer. É a palavra de Deus, se esforça. Né? De repente você tem que fazer alguma coisa que não está com muita vontade, não é tão fácil. Mas é a palavra de Deus, se esforça, irmão. Esforça. Não, eu vou fazer, eu vou conseguir, em nome de Jesus. Começa se esforçando, daqui a pouco, irmão, Deus vai te dar uma graça, né? Que você vai fazer isso, de repente, com mais facilidade, né? Quantas pessoas eu não já ouvi que foi difícil, por exemplo, né? Foi difícil falar com aquele irmão que me magoou, foi difícil, viu? Ah, mas hoje não, hoje estamos bem. Mas no começo foi difícil, né? Ah, Deus manda orar, né? Mas é difícil orar, às vezes dá um sono, às vezes é difícil orar. Comecei a orar, tão difícil, mas agora tá melhor, tá uma bênção. Começou a fazer, começou difícil, mas depois Deus ajudou, deu graça, né? Mas, irmão, cumprir a palavra de Deus não é tão simples assim. Não é tão simples assim, senão era todo mundo crente. Por que não é todo mundo crente? Porque não é todo mundo que quer renunciar, que quer lutar, que quer se esforçar para obedecer a Deus, né? De forma geral, eu vou falar sobre muitas coisas. Por exemplo, você vai para a igreja, se esforçar para a igreja, chega cansado do trabalho, tem que se esforçar. Por que todo mundo vai para a igreja? Porque todo mundo não quer se esforçar. Mas temos que nos esforçar para servir ao Senhor. Então, esforçar, para começar aqui, esforçar para cumprir a palavra de Deus. O que Deus mandar você fazer, opa, Deus mandou, fecha o olho e faz, irmão. Não espera ter vontade, não espera sentir, não espera ser fácil ou ser difícil. Deus está mandando, eu tenho que fazer e pronto. Né? Deus mandou, eu tenho que fazer e pronto. Se é sorrindo ou é chorando, mas eu tenho que fazer. Se é fácil ou é difícil, mas eu tenho que fazer. Aleluia. Vamos lá. Agora vamos detalhar mais, né? Para que precisamos nos esforçar? Esforçar para ler a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Diz assim, ó: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo falando para Timóteo, persiste em ler. Então, irmão, se esforçar para ler a Bíblia. Olha aí. Você tem lido a Bíblia? Tem lido? O apóstolo Paulo falou, persiste. Persistir traz a ideia de se esforçar para ler. Insiste, vai lendo, persiste, né? Para ler. Ô, meu irmão, já que nós vamos detalhar, né, cada coisa, vamos falar especificamente agora sobre isso, né? Persistir em ler. Por que muita gente não lê mais a Bíblia? Porque ela não persiste. Ela não se esforça para ler. Eu queria poder dizer que não é isso. Mas essa é a verdade. As pessoas não insistem, as pessoas não se esforçam para isso. Não é? No máximo, sabe o que as pessoas fazem hoje em dia? Tem um tal de meditar, né? Vou meditar aqui numa palavra. Eu vou meditar aqui no versículo. Irmãos, a Bíblia toda não é feita só para a gente meditar esporadicamente. Né? Vou meditar aqui um pouquinho. Eu vou meditar aqui numa palavra. Eu vou meditar aqui no Salmo. Meu irmão, a Bíblia é feita para a gente ler. O que a Bíblia diz? Examinai as Escrituras. Irmão, o que traz a ideia examinar?
Examinar é minuciosamente, irmão. É detalhes, né? É aprendendo ali no detalhe cada coisa, examinando. Essa palavra examinar já traz, já mostra claro que a Bíblia não é só para, vou meditar aqui um pouquinho, vou ler aqui um versículo hoje, vou ler um versículo amanhã, né? Quando eu tiver vontade eu vou ler mais um outro. Meu irmão, não é para ser assim, a Bíblia não é para ser assim. A Bíblia é um manual, é um manual de vida cristã, é onde eu aprendo a servir ao Senhor, né? E como que eu aprendo a servir ao Senhor e eu medito esporadicamente? Como que eu vou servir ao Senhor desse jeito? Então, se esforçar para ler. Mas nessa leitura, às vezes você vai ler e dá sono. Um sono na hora que está lendo. Aí o que muitas pessoas fazem? Um sono. Depois eu leio. Aí não lê a Bíblia. Aí depois, quando pega a Bíblia de novo, aí lê um pouquinho, dá sono de novo. Daqui a pouco ele está usando a Bíblia como travesseiro. Só lê a Bíblia para dormir, para dar sono, para dormir. Né? Você quer se esforçar para ler a Bíblia? Dá sono? Dá sono, irmão? Lava o rosto. Lê em pé. Lê andando, para não dormir. Mas leia. Examine. É tão bonito ver uma pessoa que cita versículos da Bíblia, né? Que conhece a Bíblia. Mas, irmão, Deus não abre a cabeça da gente e coloca a Bíblia lá dentro. Ninguém que conhece a Bíblia, que, né, conhece os versículos da Bíblia, aquilo aí foi aprendido que aquilo entrou, de repente, entrou na cabeça da pessoa a Bíblia. Não, meu irmão, não existe isso. Tudo é lido, ser esforçado para ler, para pesquisar, para conhecer. Né? E por que eu tenho que ler a Bíblia? Para eu não ser enganado, meu irmão. Para eu não comer qualquer coisa. A pessoa que lê Bíblia, ela não come qualquer coisa. Ela sabe o que é Bíblia, o que Deus manda realmente fazer, o que é de Deus, o que não é. Ela lê. Né? E para isso, se esforça. Se esforça para ler a Bíblia, meu irmão. Né? Eu não sei como tem sido sua leitura de Bíblia, sabe? Mas se você tem lido a Bíblia esporadicamente, somente para meditar ocasionalmente, ou então quando quer uma palavra, né? A pessoa que pega e abre, deixa eu ver o que é que Deus está falando comigo hoje. Irmão, Deus está falando todo dia, irmão. Deus está falando sempre. E Deus fala na Bíblia toda, não é um versículo aleatório, irmão. Então, leia. É tão bonito quando o pastor manda abrir a Bíblia na igreja e vai para aquele texto e você já leu aquele texto. O que ele vai falar vai apenas trazer luz ao que você já conhece, mas de repente não entendeu alguns detalhes. Né? Mas é tão triste quando o pastor... Já aconteceu isso, meu irmão. Começa a falar sobre alguma coisa, né? E você olha para algumas pessoas assim, e de repente é um texto comum da Bíblia, fácil, uma história fácil da Bíblia, mas você começa a falar e você olha assim para algumas pessoas e você vê que a pessoa está perdida, a pessoa não sabe. Você começa a falar, Josué, e a pessoa, Josué, meu irmão, é muito difícil, é muito ruim para quem está pregando, mas é muito pior para quem está nessa situação. Então se esforça, meu irmão. Né? Eu vou detalhar sabe, mesmo que a gente divida essa mensagem em mais partes, mas olha, se esforçar para ler Bíblia, não sei que hora você sai para trabalhar, não sei que hora você chega, não sei como é o seu dia. Mas, de repente, dentro desse dia aí, você possa separar um tempo que você vai ler a Bíblia. Eu falei separar um tempo. Não se der tempo. Não se der tempo. Aí eu vou ler a Bíblia mais tarde, se der um tempinho. Se der um tempinho,
Nunca vai dar tempo, irmão. Até porque o diabo é o maior interessado que você não leia, que você não aprenda, que você não conheça. Então, o inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha tempo, para que não sobre tempo. Então, se você não decidir ler, você nunca vai ler. Se você decidir ler, você vai fazer o seu tempo. Você vai separar um tempo para ler a palavra. Então, irmão, se esforce para ler. Se esforce para ler. Cada dia, sabe, parece que isso aí está sendo esquecido no meio de tanta tecnologia, né? Quer ver seu Facebook? Veja. Quer ver suas redes sociais? Veja. Quer fazer qualquer outra coisa que a Bíblia permita? Faça. Não é? Porém, irmão, não esqueça da palavra do Senhor. Não esqueça de ler a Bíblia. Não é? Meia hora sentado, você lê ali 5 capítulos da Bíblia. Né? Uma hora que você separa no meio de tanta coisa. Porque às vezes a pessoa diz assim, né? Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas tudo que você fizer é coisa sua. Né? E é coisa, de repente, para a sua vida material ou para a sua vida familiar. Mas e para a tua vida espiritual, meu irmão? E para cultivar a tua vida espiritual? Né? Você cultiva a sua vida material, trabalhando, cultiva a sua vida na família, né? Estando com eles ali. E para cultivar a tua vida espiritual? É com Bíblia, é com oração. Tá? Então se esforce para ler. Vamos passar aqui. Esforçar para cumprir a palavra, começamos, depois esforçar para ler Bíblia, e agora esforçar para perdoar. Esforçar para perdoar, pastor? Esforçar para perdoar. Ó, esforçar para perdoar, em 1 Samuel capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 5. Não vou ler e vou comentar. Capítulo 24, do 1 ao 5 de 1 Samuel. Esforçar, meu irmão, para perdoar. Esforçar para perdoar. Aí fala sobre Davi. Saul estava perseguindo Davi, você sabe a história. Saul perseguia Davi com o ciúme dele, com aquela raiva tremenda. Né? E um dia, Saul estava perseguindo a Davi, e Saul entrou numa caverna sozinho, e dentro dessa caverna estava Davi e os seus homens. E os seus homens disseram para Davi: Davi, a hora é essa. Deus mesmo colocou Saul na sua mão. Vai lá e acaba com isso. Ele está querendo te matar mesmo, ele está sozinho aí. Vai lá agora e pronto. Aí Davi, despertou aquela ira. Né? A Bíblia diz que ele foi lá, cortou o manto, cortou a orla do manto, um pedacinho do manto de Saul. E quando ele cortou um pedacinho do manto de Saul, ele sentiu doer no seu coração. E ele não matou Saul. Mas naquele momento ele teve muita vontade de se vingar. Mas ele se conteve e voltou atrás. O que é que eu quero falar com isso? Davi teve que se esforçar para perdoar. Se esforçar para perdoar. Irmão, perdoar também é esforço. Perdoar não é sentimento. Perdoar não é vontade. Perdoar é esforço. Você precisa perdoar com vontade ou sem vontade. Você precisa perdoar sentindo ou não sentindo. Porque Deus manda perdoar. Porque para ir para o céu, irmão, tem que perdoar. Então, tendo vontade ou não tendo vontade. A palavra manda perdoar, então eu tenho que perdoar. Nós temos que entender isso. Não é fácil uma pessoa te magoar, te prejudicar, querer o teu mal e você ter que perdoar essa pessoa. Eu não estou falando que é fácil. É claro que não é fácil. Mas o que Deus nos manda fazer nem sempre é fácil. Mas sempre nós temos que fazer. Nem sempre é fácil, mas sempre temos que fazer.
E uma das coisas que Deus nos manda fazer é perdoar. Não espere para perdoar só se você sentir no coração, né? Ah, não, pastor, eu sei que tem que perdoar, mas eu não estou sentindo de perdoar. Deixa Deus tocar no meu coração. Você está esperando Deus tocar no seu coração para você perdoar? Deus não vai tocar nunca, porque Ele já tocou. Cadê o toque de Deus? Está na palavra, irmão. O toque de Deus está na palavra. Eu queria que Deus tocasse no meu coração para perdoar o irmão. Você está esperando Deus tocar no seu coração para você perdoar o irmão? Eu estou falando isso, parece um absurdo, mas é verdade, irmão. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que pensa que tem que fazer o que se não está sentindo de fazer, não tem que fazer. Ah, mas eu não estou sentindo de perdoar ele, não. Aí ele deixa de perdoar, porque ele confia mais no sentimento dele do que no que a palavra de Deus diz. Se a palavra manda perdoar, mas ele não está sentindo, o que é que ele tem que fazer? E agora? Se ele não está sentindo de perdoar, a Bíblia manda perdoar, mas ele não está sentindo de perdoar. E aí, meu irmão? Ele fica com o que ele está sentindo ou com o que a palavra de Deus diz? É muito sério isso. Devemos nos esforçar para perdoar. Por que esforçar? Porque não é fácil. Saul estava querendo matar Davi toda hora. A vontade de Saul era matar Davi. E Davi, irmão, depois da morte de Saul, foi feito rei de Israel. Davi sabia que se matasse Saul, né? Davi seria o próximo rei de Israel. Saul tirava Saul do caminho dele, né? Porque Saul queria matar ele mesmo, já tirava Saul do caminho dele e ainda se tornaria rei de Israel. Era muito bom, seria muito bom para Davi, mas não era assim que Deus queria. Ele tinha que perdoar. E naquela caverna, ele teve que se esforçar para perdoar, cortando só o manto da orla de Saul, né? Ele teve vontade mesmo era de cortar a cabeça de Saul. Mas olha, outra coisa interessante. Não ter vontade de perdoar não é porque você está em pecado, não, irmão. Não é porque você ainda não se converteu de verdade, porque você ainda é o velho homem. Ah, se eu tivesse convertido de verdade, o meu coração era amoroso, eu teria vontade de perdoar. Não, meu irmão, não tem nada a ver. Você tem que se esforçar para perdoar. Já está transformado, viu? Você já é convertido, mas tem que se esforçar para servir ao Senhor. Se esforçar para perdoar não é porque você não está convertido, né? Põe isso na sua cabeça, não tem nada a ver. Você tem que se esforçar para perdoar, você já está convertido. Mas como você ainda está nessa carne, tem a luta da carne contra o espírito. A carne não quer perdoar. A carne quer se vingar. Mas o espírito transformado por Cristo, esse sim quer perdoar. Então faz a vontade do espírito, irmão. Aleluia. Então se esforça. Como tem essa luta da carne contra o espírito, que o espírito vença. Aleluia. Se esforça. Quando você, olha, quando Davi cortou o manto, né, lá de Saul, ele sentiu doer no seu coração, né? E aí pronto, aí caiu em si. Aí é como se ele tivesse dito assim, graças a Deus que eu não matei Saul. Ou seja, quando você se esforça para perdoar, é difícil você perdoar, mas quando você perdoa, aí você se sente bem por fazer o certo. Aí você se sente bem por realmente fazer o que estava certo. Aleluia. Você está entendendo? No começo, pode ser difícil perdoar. Mas depois você vai se sentir bem. Você vai sentir que fez a coisa certa, meu irmão. Quando perdoou. Aleluia. E eu poderia e vou. Vamos detalhar essa mensagem. Vamos detalhar. Olha, eu poderia falar muitas coisas. Mas mais uma coisa sobre isso aí, né? Esforçar para perdoar. Nem sempre, uma coisa que a gente tem que entender, nem sempre a pessoa que me magoou, que me machucou, merece perdão. Não espere a pessoa merecer. Irmão, ainda tem crente que fala assim. Ah, mas fulano não merece perdão. Te pergunto, irmão, e você merecia perdão?
Você merecia estar onde está hoje? Você merecia o que Jesus fez por você? Mas não, ele veio a essa terra, morreu por todos nós, quando ainda éramos pecadores. Jesus perdoou. Então perdoa, irmão, sem merecer, meu irmão, porque você também não merecia. Aleluia. Então vamos perdoar, se esforçar para perdoar. Então nós vamos parar por aqui, depois nós continuamos em outros vídeos, para que precisamos nos esforçar. Mas guarde até aqui onde nós falamos. Esforçar para cumprir a palavra, né? Esforçar, deixa eu ver aqui, esforçar para cumprir a palavra, esforçar para ler a Bíblia e esforçar para perdoar. Esforçar para perdoar. Esforçar. Se esforça. Não porque a pessoa merece, mas porque você precisa fazer isso. Por exemplo, né? Mas eu vou me esforçar para perdoar, a pessoa não merece. Mas quando você perdoa, tipo assim, meu irmão, quando você não perdoa, quem fica preso é você. Quando você perdoa, você se sente melhor do que o perdoado. Quando você libera o perdão. Libera o perdão, isso vai fazer bem para a tua alma, irmão. Aleluia. Isso vai fazer bem para o teu coração. Você vai ver como você vai se sentir melhor depois que você liberar o perdão. Não libera o perdão só para beneficiar o outro. Libera o perdão porque isso vai beneficiar você, meu irmão. Você vai fazer o que é certo. Isso vai ser bom para a tua alma. Vai curar o teu coração. Está provado cientificamente que a mágoa adoece. Quantas pessoas estão doentes de mágoa? Libera o perdão para você ser feliz. Aleluia. Então, se esforce para perdoar. Nós vamos orar em seu favor. Depois nós continuamos com esse vídeo aqui no nosso canal Guardando a Palavra, para que essa palavra entre no seu coração em nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua vida, para que Deus nos dê graça, para cumprir a palavra do Senhor em tudo que Deus nos mandar. Amém? Acompanha, procura lá no nosso canal, nós vamos continuar esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você puder orar comigo, fechar os seus olhos, a sua cabeça e orar, em nome de Jesus, faça isso. Amém? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, começamos a aprender para que precisamos nos esforçar. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu te peço graça. Graça sobre a minha vida, sobre a vida desse irmão, para que nós cumpramos a Tua palavra, Senhor, para que nós Te obedeçamos. Pai, em nome de Jesus, para que nós venhamos a entender que precisamos nos esforçar para Te servir, de forma geral. Que não é questão de sentimento, não é questão de vontade. Meu Deus, é questão de querer cumprir a Tua palavra. Meu Deus, de querer realmente ganhar a nossa salvação. E que para isso precisamos nos esforçar. Pai, eu te peço pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, em nome do Senhor Jesus.